Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. No WhatsApp me perguntaram recentemente sobre como se preparar para bem casar. E não é a primeira vez que ocorre essa pergunta, mas penso que seja uma oportunidade de dar uma resposta pública a esse respeito, a fim de talvez ajudar outras pessoas que também estejam buscando respostas para essa mesma questão. E na verdade, essa pergunta ela vem em um momento feliz, ela quase coincide com o meu aniversário de casamento, que logo nós vamos comemorar, faremos 2 anos de casado. Então, com isso, eu penso que, já tendo também um pouco de experiência, pouco mais alguma coisa, posso, como um fiel católico, dizer alguma coisa a respeito disso. E penso que a melhor maneira de começar é com uma indicação sobre vocação em geral ou como servir a Deus em um determinado estado de vida. Vocês têm que saber que existem 3 estados de vida que um cristão pode ocupar, por assim dizer. Então, o primeiro estado de vida seria o clerical, reservado evidentemente para os homens, que assim podem tornar-se sacerdotes e servir a Deus no altar, no seu santuário, e também com a pregação, com o ensino e a condução das almas. Então, este seria um estado mais elevado que há. Depois, existe o estado em que se busca, de uma maneira muito determinada e, digamos, até profissional, a perfeição cristã. E esse seria o estado monástico ou religioso. Também um estado de exaltada dignidade, é porque a pessoa tem como esposo, esta alma, tem como esposo ao próprio Cristo. Então, temos aí que considerar também este estado de vida, monástico ou religioso. No caso, para os homens, né? Então, ser um monge, um frade, um frei, etc. E para uma senhorita, ser religiosa, freira. Então, tem esta possibilidade e o terceiro estado de vida que podemos mencionar, sem dúvida, o matrimonial. E este é, sim, para a maioria, mas não é o melhor, como normalmente costuma ser. O ouro, que é mais precioso, também não é para todos e é mais escasso. Já coisas mais comuns e básicas costumam estar à disposição de uma grande quantidade de pessoas. Então, existem esses 3 estados e a pessoa que vai se preparar para o matrimônio, ela precisa considerar também, é importante, ver se ela não tem um ideal maior do que o próprio matrimônio, se não é chamada a um estado de perfeição superior, se não é chamada a servir a Deus no seu santo altar. O processo da minha escolha pelo matrimônio foi um tanto complicado, justamente porque num espaço de 10 anos eu dediquei na consideração de precisamente servir a Deus no altar, ou, mais para o final, como um religioso. E foi muito útil ter feito isso, embora foi um tempo bastante dilatado, por todas as confusões que pairam nesse nosso mundo moderno, mas, ainda assim, valeu a pena cultivar e nutrir no coração esse desejo, porque assim nós já colocamos a escolha do estado de vida no contexto da religião. E muitas vezes nós pensamos em nos preparar para o matrimônio escolhendo bem a outra pessoa. Mas na verdade a preparação para um bom matrimônio, ela reside principalmente em nós nos prepararmos, quer dizer, nós cultivarmos aquilo que é essencial para estarmos prontos para abraçar esse estado de vida. Então, depois de considerar estas vocações a que Deus chama, pessoas escolhidas, um público realmente seleto, aquele círculo dos 72 ou dos 12 apóstolos, para dizer assim, e depois de ver então que não é chamado ou está inclinado às coisas do altar e do claustro, do recolhimento, da fuga do mundo, então, tendo isso claro e vendo que fará melhor a Deus, não oferecendo-se desta forma, mas de uma maneira mais humilde, contribuindo
para aumentar o número dos cristãos mediante a geração e educação dos filhos, então aí se pode resolver a casar. E note bem, falei muito claramente, para se casar bem é preciso ter consciência que o objetivo é ter o maior número de filhos possível, porque a ideia do matrimônio é precisamente conceder à igreja mais gente, mais povo, mais cristãos, que depois podem até ser sacerdotes, podem ser freiras, religiosos. Então, a ideia do casamento, né, é precisamente a ideia de multiplicar, né, de crescer e multiplicar, como disse o nosso Santo Deus no livro do Gênesis. Então, não é para escapar disso, compreendem? Se a pessoa não tem essa mentalidade de querer ter filhos e trabalhar no sentido de ter o maior número de filhos possível, então já não está bem o matrimônio para essa pessoa. E tendo essa mentalidade, porém, ela já vai ter uma disposição muito agradável a Deus, porque Deus pensou o matrimônio para isso. Então, ter essa noção de ser fecundo realmente no matrimônio é essencial para poder acertar na escolha desse estado de vida. E, na realidade, se a pessoa tem essa disposição generosa desde o começo, Deus vai trazer, ainda que não tenha ninguém, uma pessoa que também tem essa aspiração. Porque existe uma lei, que não é a lei da física, mas é a lei dos relacionamentos humanos, que consiste no seguinte: o semelhante atrai semelhante. Isso ensina Aristóteles na Ética Nicômaco. Então, a pessoa vai atrair, né, precisamente o tipo de pessoa que ela é, de certa maneira. Então, se eu sou um católico piedoso e praticante, se eu busco servir a Deus, então eu vou encontrar uma pessoa também assim. Então, se eu quero escolher uma boa pessoa, ou achar, digamos assim, uma boa pessoa para casar, não é ficar pesquisando aí na internet, em sites de relacionamento, Facebook, Instagram, Deus nos livre. Mas é realmente você ser um bom católico e buscar as coisas de Deus, e aí você vai encontrar, no contexto aí de pessoas que também estão buscando essas coisas, uma boa pessoa para casar. Está bem? Então isso é muito importante. Por isso que eu costumo dizer que são 3 grandes escolhas na vida que nós devemos fazer para ser realmente felizes. A primeira e mais importante de todas é a da religião. Então esteja certo de que você professa e pratica, ou pelo menos está muito disposto e animado para praticar uma religião que é santa, uma religião que faz você realmente uma pessoa melhor. E essa religião, nós sabemos, é a religião católica. Então, tenha isso muito claro, de escolher a verdadeira religião, de estar com pessoas, né, que têm esse ideal de servir a Deus, né, de todo o coração, e isto já é, eu posso dizer, até mais de 50% desse trabalho de preparação. Quer dizer, então, ser um católico praticante, né, e só buscar pessoas que também o sejam, de pessoas que também, como você, acertaram nessa escolha. Porque se você já está dentro do âmbito religioso, então você tem muitas garantias de acertar na escolha da pessoa. Imagine, uma pessoa católica como você, que entende a importância da insolubilidade do matrimônio, que não se trata de uma opção, mas que você realmente assume aí um contrato, e o contrato conjugal, que não tem prazo de validade e não existe essa coisa de divórcio, mas é uma coisa que deve durar, né, até que a morte os separe. Então, tendo isso muito claro, já desde o começo, que você está com pessoas assim, você tem muito mais tranquilidade, e principalmente para as moças, isso é muito importante. E além disso, também tem o fato do matrimônio, no âmbito católico, ter fortemente a questão dos filhos. E eu digo a vocês, a melhor coisa no matrimônio são os filhos. É o que faz tudo ter sentido. Na verdade, o matrimônio ele foi feito para isso. Assim como o comer é feito para nutrir, então o matrimônio ele é bom e ele cumpre sua finalidade quando ele gera uma prole.
E nessa prole, então, está a nossa grande contribuição à igreja, à sociedade, né, a Deus, que nós apresentamos estas crianças. Então, vocês notem que a nossa felicidade no matrimônio é trabalhar, trabalhar e trabalhar, não só, aliás, para gerar, mas para educar os filhos. E todo matrimônio ele vai ser uma preocupação, eu digo literalmente, uma preocupação no sentido de cuidar bem destas crianças que Deus nos mandar. Então é necessário ter esta preocupação com a religião, porque você tendo isso claro, você vai estar num contexto em que você já vai começar num círculo de pessoas que realmente serão felizes no seu casamento. Porque se você vai para fora e tem pessoas que querem casar por outros motivos, por paixão, por, enfim, qualquer coisa, até mesmo pessoas que casam por conveniência, embora eu penso que isso seja menos comum, mais por instinto que as pessoas estão casando, então, nesse caso, a coisa não tem como durar. Entende? Agora, se você vê isso como algo que oferece a Deus, como um sacrifício de si mesmo por uma causa maior desde o começo, é algo santificante. Isso para não falar para vocês, que é algo que vocês vão aprofundar e eu vou dar as indicações depois, do que é o sacramento do matrimônio. É que só na Igreja Católica que você vai ter, na plenitude esse sacramento do matrimônio. Então, não só pela beleza dos ritos, como são edificantes, mas também a bênção que se recebe para poder conseguir cumprir essa grande missão, que é maior do que nós. Então, muito importante a religião em primeiro lugar. Escolher a religião certa, seja certo disso. Estou na religião verdadeira, que agrada a Deus, para servir a Deus no santo matrimônio. E isto, primeiramente. Depois, tenho eu as virtudes necessárias para desempenhar o papel que eu terei no matrimônio? Porque existe uma diversidade de papéis. O homem desempenha um papel, que é principalmente ser o chefe da casa e prover o sustento da família, né, com dignidade e prosperidade. Então, essa é a finalidade do homem, e tem a finalidade da mulher, que é, como dizia uma pessoa que muito estudou a esse respeito também, amigo nosso, é ser como que a chama do lar. A mulher tem a finalidade de criar, cuidar, né, cuidar dos filhos, de cuidar do marido, de estar realmente sendo uma presença que põe tudo em harmonia na casa. Então, essa diversidade de papéis é algo que não é só complementar, mas é essencial para que possa existir ordem em uma família. É porque em terra que todo mundo manda, ninguém manda, né? E é necessário haver tanto a autoridade do pai, quanto também haver, né, o papel da mãe de cuidar, principalmente dos filhos e também do marido, para que possa tudo correr com a maior harmonia e tranquilidade. Né? E esse auxílio mútuo é tirar peso das costas de todos nós. Entende? Então, para a mulher é uma grande vantagem a ajuda do homem e vice-versa. Tá? Então, você vê que é algo muito oportuno que, mesmo antes de casar, nós busquemos as virtudes necessárias, e isso é algo bastante prático, para, no caso do homem, ser um verdadeiro chefe de família, ou seja, é preciso saber comandar, é preciso saber ordenar as coisas, é preciso saber tomar decisões, é preciso ter coragem, correr riscos, é claro, no grau, né, que cada um é chamado a isso, nem todo mundo precisa ser um empresário, mas de qualquer maneira você vai precisar ter sangue frio para tomar decisões em situações adversas. É preciso, enfim, é tudo aquilo que um homem bom, né, isso nós podemos ver nos santos, isso nós podemos ver em pessoas dignas de estima e de honra pela vida que levam. Então, tudo isso você deve procurar ter. Com que finalidade? A finalidade de conduzir a família para o céu. Com a finalidade de ser uma presença que seja a presença de Cristo, né? O Cristo cabeça. No caso é o que o homem
tem que ser no lar, né? Na sua esfera, evidentemente, mas tem que ser isso. E a mulher, da sua parte, ela precisa ter aquelas virtudes, né? E virtudes também muito práticas, assim como o homem, de tomar decisões, de fazer negócios, coisas desse tipo. Então, a mulher precisa ter habilidades domésticas, isso é muito importante. Aí precisa também saber ouvir e não mandar, e sim sugerir ao marido para não deixá-lo em uma situação muito complicada, né? Porque como que você vai comandar, digamos, né, esse barco, essa família, se a pessoa está gritando ao seu lado ou está querendo tomar o seu lugar, então fica uma situação muito difícil. Então é necessário haver essa ordem. E isso precisa estar claro desde o começo. Então as pessoas que querem se casar, se já tem claro quem vai casar com quem, então isso precisa estar muito tratado antes de qualquer coisa. Então, antes de casar, é preciso ter conversa no sentido assim, ó, quem faz o quê, entende? E claro, tendo em vista o que a igreja ensina a esse respeito. Aqui eu estou apenas pincelando. Vocês vão ver na indicação que eu vou dar ao final, não só um modelo, mas também orientações mais detalhadas e precisas sobre esse assunto. Agora, essa questão de você já praticar virtudes, né, próprias ao papel que você vai desempenhar no lar é essencial. Então, isso antes de qualquer outra coisa. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer rezas e coisas assim, isso é importante, mas a prática também dessas virtudes proporcional ao seu papel é também essencial. E, para terminar, se possível for, que exista sim, claro, digamos, como se costuma dizer bastante hoje em dia, empatia, uma certa harmonia com a pessoa, com o seu gênio, com os seus gostos. Então, você, para se preparar bem, escolher uma pessoa então que seja suportável, não é mesmo? Uma pessoa que seja agradável, uma pessoa que te acompanhe. Então, por exemplo, um homem que tem um certo grau de instrução tem que ter uma pessoa que pelo menos seja capaz de acompanhar um pouco as suas conversas. E assim, normalmente nós vemos que essas coisas vão sendo dispostas pela divina providência e que realmente aquela lei do semelhante atrair semelhante, ela prevalece aqui. Então você vê que as pessoas normalmente elas costumam cuidar muito desta parte, né? De achar pessoas legais para casar. Ótimo, isso é bom, mas as duas coisas que foram ditas antes, com a preparação mais remota, né? Ou seja, você ser uma pessoa católica praticante e depois você ser uma pessoa que busca as virtudes próprias, não só do seu estado matrimonial em geral, mas do papel que você vai desempenhar no matrimônio, no casamento, é muito importante e tem precedência, tá? Digamos assim, de que 80%, 90% se pode dizer. Né? Eu não sei, essas coisas é difícil de quantificar, mas é bastante importante, sabe? Porque essa compatibilidade de gênio, de, digamos, temperamento, isso é uma coisa que dá para lidar, dá para relevar até se você tem de fato o mesmo propósito que aquela pessoa, quer ir para o mesmo caminho, tem essa comunhão de pensamento na religião. Você quer ter filhos, você quer agradar a Deus. Então, se você está com uma pessoa assim, dá para amar essa pessoa e conviver com essa pessoa, entende? Agora, se não tiver isso, fica muito complicado, é muito difícil. E normalmente quando nós vemos dificuldades no matrimônio é porque não existe essa unidade de pensamento e de ação na religião e na busca das virtudes. Então, enquanto uma pessoa está buscando um caminho, o outro está indo para uma direção diametralmente oposta. E este é um casamento infeliz. Isto é a discórdia. Isto são as brigas e a tragédia do divórcio. Então, para não existir isso, cuidem de cultivar estas coisas. E para terminar, não se prolongando nessa matéria, que é para trazer o essencial, vamos então a uma referência muito breve, bibliográfica, sobre a matéria. Então, primeiramente, eu recomendo a leitura do livro de Tobias. É um livro da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, que é extremamente edificante, inclusive para essa quaresma, muito bom, mas para as pessoas que almejam, anelam ao matrimônio, é um livro bastante instrutivo. Então, a leitura do livro de Tobias eu recomendo, me ajudou também, e eu penso que é uma leitura bastante edificante.
Depois também você precisa conhecer a doutrina católica sobre o matrimônio. Em linhas gerais, você vai encontrá-la em qualquer catecismo. Você vai encontrá-la no Catecismo de São Roberto Bellarmino, que nós editamos. Deixe-me ver, não está aqui. Mas tem no Catecismo de São Roberto Bellarmino. Você vai encontrar também no Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, chamado Catecismo Maior também, de São Pio X, também tem, em linhas gerais. No Catecismo Romano ou Catecismo do Concílio de Trento, você também encontra uma parte. Qual parte é essa? É a parte que fala sobre o sacramento do matrimônio. Ali você vai ter instruções a esse respeito e também é recomendado ver sobre o 4º mandamento da lei de Deus, que tem coisas preciosíssimas sobre essa matéria. Toca também na questão de pais e filhos, então vale bastante a pena conferir. E um material bastante próprio e que muito me ajudou a entender melhor e saber como se preparar para casar bem, então foi o livro Catecismo do Matrimônio, escrito por um sacerdote francês. É um livro tradicional que ensina realmente como entender, primeiro, o que significa o matrimônio, quais são as atribuições, o que se deve fazer, então, para poder estar de acordo com a doutrina da Igreja nessa matéria, e depois das indicações práticas necessárias, as virtudes e tudo mais, sempre com exemplos. É um livro realmente cativante, pela variedade de exemplos e a maneira bastante pedagógica com que o autor colocou essa matéria. Então, eu recomendo bastante o Catecismo do Matrimônio. E assim, você tem as instruções essenciais para poder se preparar bem para o estado conjugal. E eu já desejo antecipadamente muita felicidade nesse respeito, que Deus abençoe e torne muito fecundo o vosso matrimônio. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.